Hiperparatireoidismo. Em hiperparatireoidismo, hiper refere-se a excesso e paratireoide refere-se às glândulas paratireoides. Então, hiperparatireoidismo se refere a uma condição em que há superprodução de hormônio paratireoidiano. O hormônio paratireoidiano é secretado pelas glândulas paratireoides, que estão localizadas dentro da glândula tireoide, e sua função principal é manter os níveis de cálcio no sangue estáveis. Agora, a maior parte do cálcio extracelular presente no sangue e no interstício é dividida quase igualmente entre dois grupos: cálcio que é difusível e cálcio que não é difusível. O cálcio difusível é suficientemente pequeno para atravessar as membranas celulares e é dividido em duas subcategorias. A primeira é o cálcio ionizado livre, que está envolvido em diversos processos celulares, como potenciais de ação neuronais, contração de músculos esqueléticos, lisos e cardíacos, secreção hormonal e coagulação sanguínea, todos esses processos sendo rigorosamente regulados por enzimas e hormônios. A segunda categoria é o cálcio complexado, onde o cálcio carregado positivamente está ligado ionicamente a pequenas moléculas carregadas negativamente, como o oxalato, um pequeno ânion normalmente encontrado em pequenas quantidades no sangue. O cálcio complexado forma uma molécula eletricamente neutra, mas, ao contrário do cálcio ionizado livre, não é útil para os processos celulares. Ambos são chamados de difusíveis porque são suficientemente pequenos para atravessar as membranas celulares. Finalmente, há o cálcio não difusível, que está ligado a proteínas carregadas negativamente, como a albumina. O complexo proteína-cálcio resultante é muito grande e carregado para atravessar as membranas, deixando esse cálcio também fora dos processos celulares. As alterações nos níveis de cálcio extracelular no corpo são detectadas por um receptor de superfície nas células paratireoides, chamado de receptor sensor de cálcio. Essas alterações afetam a quantidade de hormônio paratireoidiano liberada pela glândula paratireoide. O hormônio paratireoidiano estimula os ossos a liberarem cálcio, faz com que os rins reabsorvam mais cálcio, evitando que ele seja perdido na urina, e sintetiza o calcitriol, também conhecido como 1,25 dihidroxicólicalciferol, ou vitamina D ativa. A vitamina D ativa, por sua vez, aumenta a absorção de cálcio pelo trato gastrointestinal. No conjunto, esses efeitos ajudam a manter os níveis extracelulares de cálcio dentro de uma faixa estreita, entre 8,5 a 10 mg por decilitro. Existem três tipos de hiperparatireoidismo: o primário, o secundário e o terciário. No hiperparatireoidismo primário, a glândula paratireoide é a responsável pelo problema, pois produz hormônio paratireoidiano independentemente do nível de cálcio. O excesso de hormônio paratireoidiano estimula os osteoclastos a degenerarem o osso e faz com que os rins retenham cálcio e excretem fosfato, resultando em hipercalcemia e hiperfosfatemia. O excesso de cálcio torna os neurônios menos excitáveis, o que leva a contrações musculares mais lentas e diminui a ativação neuronal no sistema nervoso central. Isso também causa a hipercalciúria, perda excessiva de cálcio na urina, que pode levar à desidratação, pois há muito cálcio para ser reabsorvido pelos rins. Na maioria das vezes, o hiperparatireoidismo primário é causado por um adenoma paratireoidiano, ou tumor benigno, que ocorre devido a uma mutação genética em uma célula por um distúrbio hereditário, como neoplasia endócrina múltipla, que afeta as glândulas paratireoides, o pâncreas e a hipófise. Raramente, o hiperparatireoidismo primário é causado por hiperplasia, onde as células paratireoides se dividem excessivamente, causando o crescimento das glândulas, ou por um carcinoma de paratireoide, um tumor canceroso. No hiperparatireoidismo secundário, a glândula paratireoide é normal, mas produz excesso de hormônio paratireoidiano em resposta à hipocalcemia crônica, um baixo nível de cálcio de outra origem. Na maioria dos casos, o problema é com os rins, que não filtram adequadamente o fosfato para a urina ou não produzem calcitriol suficiente. A hiperfosfatemia, ou alto nível de fosfato, reduz a quantidade de íons de cálcio livre no sangue ao se ligar a eles, e a falta de calcitriol significa menos absorção de cálcio pelo intestino. O hiperparatireoidismo secundário também pode ser causado por uma deficiência crônica de calcitriol devido à falta de exposição ao sol pela ingestão ou absorção inadequada de vitamina D na dieta. O hiperparatireoidismo terciário é basicamente uma situação em que indivíduos com hiperparatireoidismo secundário crônico desenvolvem hiperparatireoidismo primário. Especificamente, partes da glândula paratireoide começam a produzir hormônio paratireoidiano independentemente dos níveis de cálcio no sangue, resultando em hipercalcemia. Os níveis de fosfato no hiperparatireoidismo terciário podem variar. Se a pessoa ainda tiver doença renal crônica, o fosfato estará alto, mas se a pessoa tiver recebido um transplante renal, então o fosfato estará baixo, pois os novos rins funcionarão adequadamente em resposta à hipercalcemia.
Os sintomas do hiperparatireoidismo primário podem ser lembrados como pedras, tronos, ossos, gemidos e tons psiquiátricos. Pedras refere-se a cálculos renais ou biliares à base de cálcio que podem se formar. Tronos se refere ao vaso sanitário, lembrando a poliúria ou micção frequente resultando da reabsorção comprometida de sódio e água. Ossos é para a dor óssea resultante da desmineralização crônica induzida pelo hormônio, para liberar cálcio. Gemidos refere-se à constipação e à fraqueza muscular, ambos em parte devido às contrações musculares reduzidas. Finalmente, tons psiquiátricos refere-se a sintomas como humor deprimido e confusão. Os sintomas do hiperparatireoidismo secundário são os mesmos quatro: pedras, tronos, ossos, gemidos e tons psiquiátricos, além da reabsorção óssea, chamada osteodistrofia renal, e da calcificação nos vasos sanguíneos e tecidos moles, pois os altos níveis de fosfato fazem com que ele se ligue ao cálcio disponível, formando cristais semelhantes a ossos em locais inadequados. O hiperparatireoidismo terciário causa todos os mesmos sintomas, mas também pode ter níveis elevados de fosfato e, como resultado, depósitos cálcio-fosfato podem se acumular nos vasos sanguíneos e tecidos moles. O diagnóstico do hiperparatireoidismo baseia-se em exames de sangue para confirmar níveis elevados de hormônio paratireoidiano e, em seguida, testes para os níveis de cálcio, fosfato e vitamina D no sangue para confirmar o tipo de hiperparatireoidismo. Tipicamente, o hiperparatireoidismo primário apresenta altos níveis de cálcio e baixos níveis de fosfato. O secundário apresenta baixos níveis de cálcio, altos níveis de fosfato e baixos níveis de vitamina D. E o terciário apresenta altos níveis de cálcio, mas é distinguido do hiperparatireoidismo primário se a pessoa tiver, ou já tiver tido, doença renal crônica, e os níveis de fosfato dependerão se a pessoa teve ou não um transplante renal. O tratamento do hiperparatireoidismo primário e terciário é feito removendo as glândulas paratireoides anormais cirurgicamente. Calcimiméticos, medicamentos que imitam a ação do cálcio ligando-se aos receptores sensores de cálcio nas células paratireoides, são usados se a cirurgia não for possível. Às vezes, no hiperparatireoidismo secundário, a cirurgia é utilizada, mas normalmente o tratamento é direcionado para o manejo da hiperfosfatemia com quelantes de fosfato e para aumentar os níveis de vitamina D, usando suplementos e análogos do calcitriol. Resumo. Como um breve resumo, o hiperparatireoidismo é uma condição em que o corpo libera excesso de hormônio paratireoidiano. O hiperparatireoidismo primário é geralmente causado por um adenoma paratireoidiano, resultando em altos níveis de cálcio e baixos níveis de fosfato, com sintomas que podem ser resumidos como pedras, ossos, gemidos, tronos e tons psiquiátricos. O hiperparatireoidismo secundário é geralmente causado por doença renal crônica, resultando em baixos níveis de cálcio, altos de fosfato e baixos de vitamina D, com sintomas incluindo osteodistrofia. O hiperparatireoidismo terciário é causado por hiperparatireoidismo secundário crônico devido à doença renal, resultando em hipercalcemia e fosfato alto ou baixo, dependendo de o paciente ainda ter ou não a doença renal.